Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal da nossa Casa Serena. Hoje nós vamos falar sobre contrapiso de regularização. Portanto, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar pontos importantes que muita gente se perde e acaba tendo problema lá no futuro. Nós estamos aqui em um dos nossos quartos, então, da Casa Serena, onde vou usá-lo para explicar para vocês em relação ao nosso contrapiso de regularização. Nos outros vídeos eu expliquei para vocês em relação, primeiro, ao nosso piso de concreto, laje. Cada lugar as pessoas chamam de uma forma diferente, que é esse primeiro contrapiso de concreto que a gente faz aqui, que no caso a gente tem essa questão de nivelar toda a casa, certo? E também já deixar os desníveis para os ambientes que nós vamos ter, que precisam ter esse desnível, normalmente em ambientes molhados, banheiros, área de serviço e etc. Nesse momento aqui, a gente então já tem toda a nossa parte de alvenaria feita, já estamos com o reboco avançado na parte interna, começamos a pensar na nossa parte de piso de regularização. Qual que é a função desse piso? É realmente deixar, no caso, todo o meu piso 100% nivelado e nos locais onde eu preciso ter caídas, por exemplo, para um ralo ou algo nesse sentido, também fazer essas quedas. Então a nossa primeira etapa que a gente faz é o quê? Marcação de nível. Então vocês podem ver que aqui eu tenho uma linha, tá? Riscada aqui, que no caso eu sempre peço para quê? Para que o pessoal faça isso em toda a casa. Depois que a gente faz a parte do reboco, eu peço que eles tracejem, no caso, uma linha em todos os ambientes com o nível, né, no caso um ponto de nível, que no caso está a 1 metro do meu piso acabado. Portanto, eu tenho aqui, né, esse ponto de referência, e desse ponto de referência eu venho tendo um outro ponto aqui, eu tenho um outro ponto aqui, e isso acontece em todas as paredes desse ambiente e de todos os outros da casa. Nós deixamos isso marcado para que eu possa, primeiro, como eu disse, definir esses pontos de contrapiso, quanto também fazer a conferência de níveis, como por exemplo uma caixinha elétrica, visto que se eu tenho uma caixinha elétrica a 1,10 m do meu piso, eu tenho como conferir se realmente ela está a 1,10 m, pois eu tenho ao meu lado aqui já um ponto de referência. Então com isso, eu tenho essa marca e eu faço o quê? Eu defino um ponto, né, no caso aqui, de altura do meu contrapiso, e eu faço vários nesse ambiente. Então eu tenho um aqui, eu tenho um outro ponto aqui, e isso vai acontecendo em todo o ambiente desse quarto, né? Em todo esse quarto aqui nós temos esse ponto. Então aqui eu vou ter, nessa altura, nesse ponto em cima desse azulejo, eu vou ter meu piso, meu nível de contrapiso acabado, e depois acima desse contrapiso eu ainda vou ter meu acabamento. Nesse caso aqui, nessa casa, o acabamento vai ser piso vinílico. Agora, em relação à parte dos desníveis que nós temos entre um ambiente e outro, vocês podem ver que aqui eu estou no quarto e aqui eu estou dentro do banheiro desse quarto. Com isso, eu deixei um desnível lá na minha etapa de contrapiso de concreto, eu já deixei esse desnível. E aqui que acontece aquilo que eu expliquei no nosso outro vídeo aqui da nossa Casa Serena. Se eu tivesse deixado todo esse contrapiso nivelado, o que ia acontecer é que esse nível aqui de fora, eu teria que subir nesse momento agora mais 3 centímetros pelo menos, mais 3 centímetros para eu garantir esse desnível, né? Esse desnível que eu tenho da parte do quarto para a parte do banheiro. Como eu fiz, no caso, isso já na fase de concreto, eu não preciso fazer mais, porque eu já tenho esse desnível. Então eu vou trabalhar com 5 centímetros de contrapiso, tanto aqui na parte externa desse banheiro, quanto na parte interna, que aí com isso eu garanto esse desnível que a gente vai ter de 3 centímetros. Outro ponto importante, como eu disse, é a questão do nosso desnível, né, do nosso caimento que a gente precisa deixar. Então, mais uma vez aqui eu tenho um ponto marcado, né, eu tenho uma marcação em relação ao meu nível, e aí eu vou fazer meu contrapiso aqui, e nesse caso eu tenho, né, o meu ponto de ralo aqui à minha direita, né, no caso à minha direita. Então eu vou deixar o quê? Eu vou deixar pelo menos 1% de queda, 1% de queda, para o meu ralo, garantindo dessa forma, né? Garantindo dessa forma que eu não tenha essa questão de empoçamento, né? Empoçamento, ou até mesmo que essa água vá para o lado incorreto, né, do nosso box aqui. Mais uma questão em relação ao contrapiso que muita gente erra, tá? Aqui nós temos o nosso contramarco. Para quem não sabe, nosso contramarco nada mais é do que um gabarito, né? Um gabarito de como, né, vai funcionar essa esquadria, uma porta, uma janela ou algo nesse sentido. Toda vez que eu tenho então um contramarco aqui que eu não tenho na parte de baixo,
esse mesmo ponto que eu tenho na parte de cima, né, no caso esse mesmo perfil na parte de cima, significa que isso é uma porta, né? Então aqui nós temos uma porta e nós deixamos exatamente sem esse perfil na parte de baixo para que eu possa fazer o nivelamento do meu contrapiso e deixar exatamente onde eu preciso. Então nós temos aqui nesse quarto, indo para cá, nós temos nesse quarto uma porta, certo? E o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que essa questão do nível, né, da altura do meu contrapiso, ela precisa ser muito bem pensada também, tanto na parte que eu vou chegar com esse contrapiso aqui com meus 5 centímetros acima, quanto nesse ponto onde eu vou ter esse desnível. Porque o que vai acontecer? Eu vou ter o meu contrapiso e nesse local aqui eu vou ter uma soleira de granito para receber essa porta por cima. Então eu preciso deixar, né, eu preciso pensar em relação a esse nível aqui, na espessura da minha pedra, certo? E mais pelo menos 2,5 centímetros a 3 para o contramarco, porque meu contramarco ele vai trabalhar aqui. O que vai acontecer é que eu tenho esses 5 centímetros, eu tenho 2 centímetros de pedra e normalmente eu preciso de 2 centímetros para trabalhar com o meu contramarco por dentro aqui. Por isso normalmente a gente trabalha com 5 centímetros. Então se eu erro, né? Se eu erro em relação a essa parte do meu contrapiso, então vamos supor que em vez de trabalhar com 5 centímetros aqui, né, eu trabalhasse, por exemplo, com 3, com 4, o que já não é aconselhável, porque normalmente parte de regularização é sempre bom trabalhar com pelo menos 5. O que ia acontecer é que, como eu não teria mais espaço suficiente de 2 centímetros a 3 para trabalhar esse contramarco aqui, eu precisaria provavelmente fazer o quê? Fazer uma quebradeira aqui, descascar isso aqui, para que eu pudesse chegar então mais 1 centímetro ou 2 centímetros para baixo, que se fosse o caso, para eu conseguir então fazer esse acabamento. Então essa questão do contrapiso em relação ao contramarco, a pedra que vai vir, é algo que sempre dá muito problema e é algo que você tem que prestar bastante atenção aí na sua construção. Esse foi, portanto, mais um vídeo aqui da nossa Casa Serena, hoje falando sobre o contrapiso. Se ele te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.